Durante muito tempo, os maus tratos contra animais foram tratados como um problema menor, algo pequeno, isolado, fruto de ignorância, descuido ou falta de amor pelos bichos. Mas a psicologia, a criminologia e a neurociência mostram algo muito diferente. A violência contra animais é um comportamento que nunca aparece sozinho e não é um comportamento aleatório. Ela segue padrões psicológicos específicos e, em muitos casos, antecipa formas mais amplas de violência que ainda não ficaram visíveis. Entender isso muda completamente a forma como a gente olha para esses casos e para as pessoas envolvidas. Quando uma pessoa maltrata um animal, o que está em jogo não é apenas o ato em si, mas a forma como aquele indivíduo se relaciona com o sofrimento, com o poder e com a vulnerabilidade. Animais ocupam uma posição específica na hierarquia social. São seres vivos capazes de sentir dor, medo e estresse, mas que não têm meios de se defender verbalmente, denunciar ou impor limites. Psicologicamente, isso os torna alvos fáceis para pessoas que apresentam dificuldades internas profundas, e é exatamente esse tipo de dificuldade interna que aparece repetidamente nos estudos sobre violência, não só contra animais, mas em outros contextos também. Um dos padrões mais comuns observados em quem maltrata animais é o déficit de empatia emocional. Isso não significa que a pessoa não saiba, racionalmente, que o animal sofre. Elas sabem. O problema é que essa informação não gera resposta emocional suficiente para frear o comportamento. O sofrimento do outro não ativa culpa, desconforto ou compaixão. O cérebro reconhece o fato, mas não reage afetivamente a ele. Esse tipo de déficit costuma estar associado a históricos de negligência emocional, exposição precoce à violência ou ambientes em que a dor foi banalizada. Outro padrão frequente é a necessidade de controle e dominação. Pessoas que se sentem impotentes em outras áreas da vida podem buscar situações em que tenham controle absoluto. O animal, por não oferecer resistência simbólica, se torna um objeto ideal para a descarga dessa necessidade. O ato de maltratar gera, momentaneamente, uma sensação de poder, superioridade ou alívio interno. Esse mecanismo psicológico é semelhante ao observado em outras formas de violência assimétrica, como abuso doméstico, assédio ou bullying severo. O problema é que esse padrão raramente fica restrito a um único alvo. Há também casos em que os maus tratos funcionam como uma forma de externalização da agressividade. Indivíduos com baixa capacidade de autorregulação emocional têm dificuldade em lidar com frustração, raiva e desconforto interno. Em vez de processar essas emoções, eles as descarregam no ambiente. O animal passa a ser o destino dessa descarga emocional. Não se trata apenas de crueldade deliberada, mas também de um padrão impulsivo, desorganizado e extremamente perigoso. Outro fator relevante é a dessensibilização à violência. Quando uma pessoa cresce em contextos onde a agressão é frequente, o cérebro aprende a normalizar esse estímulo. Com o tempo, o sofrimento alheio deixa de gerar resposta emocional significativa. A violência não causa choque interno. Isso não significa que a pessoa não saiba que o ato é errado, mas que os freios emocionais que normalmente impedem a ação estão enfraquecidos ou nulos. Esse processo é particularmente preocupante quando ocorre na infância ou adolescência. É justamente por isso que a psicologia e a criminologia dão tanta atenção à crueldade contra animais cometida por menores de idade. Quando esse comportamento aparece cedo, de forma repetida e sem remorso, ele se torna um dos indicadores clássicos de traços criminosos. Diversos estudos mostram correlação consistente entre maus tratos a animais na infância e na adolescência e comportamentos violentos na vida adulta. Isso inclui violência doméstica, agressões físicas, abuso psicológico e, em casos extremos, crimes graves. E é justamente por isso que ignorar esses sinais cedo costuma ter um custo muito maior depois. É importante entender que isso não significa que toda criança que machuca um animal se tornará um criminoso. O contexto é fundamental. Existe diferença entre curiosidade mal orientada, acidentes ou comportamentos isolados e um padrão repetitivo de crueldade, prazer ou indiferença ao sofrimento. Quando o comportamento é recorrente
e não há sinais de empatia ou arrependimento, o risco psicológico é real e não deve ser ignorado. Outro mecanismo psicológico recorrente é a desumanização simbólica do animal. Frases como "é só um bicho", "não sente como a gente" ou "serve para isso mesmo" funcionam como permissões internas para a violência. Ao reduzir o animal a um objeto, a pessoa desliga o senso moral associado ao sofrimento. Esse mesmo mecanismo psicológico aparece em outras formas de violência social, onde grupos inteiros são desumanizados para justificar abusos. Do ponto de vista social, isso torna os maus tratos contra animais um problema muito maior do que parece. Não se trata apenas de proteger os animais, mas de identificar e conter padrões de comportamentos que colocam a sociedade em risco. Animais, crianças, idosos e parceiros íntimos frequentemente ocupam posições semelhantes de vulnerabilidade dentro de relações abusivas. Quando alguém demonstra desprezo sistemático pelo sofrimento de um ser indefeso, isso revela como essa pessoa lida com limites, poder e responsabilidade. É nesse ponto que entram as leis mais rígidas. Do ponto de vista psicológico, a existência de consequências claras, consistentes e inevitáveis funciona como um regulador externo para indivíduos com baixo freio moral interno. Para pessoas com empatia preservada, a lei reforça valores que já existem. Para pessoas com empatia reduzida, a lei funciona como um limite objetivo. Se não há custo, o comportamento tende a se repetir. Leis brandas passam uma mensagem perigosa, a de que a violência contra animais é tolerável, secundária ou negociável. Isso contribui para a normalização social do abuso. Por outro lado, legislações mais severas ajudam a estabelecer um marco simbólico claro. O sofrimento animal é um problema sério, com impacto social real e não pode ser ignorado. No caso de menores de idade, leis mais rígidas não devem ter apenas caráter punitivo, mas também educativo e preventivo. Medidas que combinem responsabilização com acompanhamento psicológico, avaliação familiar e intervenções precoces são fundamentais. Ignorar ou minimizar esses comportamentos na infância é perder uma oportunidade crucial de prevenção. O cérebro ainda está em desenvolvimento e intervenções adequadas podem alterar trajetórias de risco. Além disso, leis bem estruturadas facilitam a atuação de escolas, conselhos tutelares, profissionais de saúde mental e do sistema de justiça. Quando há clareza legal, há menos espaço para a omissão. O comportamento deixa de ser visto como brincadeira, fase ou problema pequeno e passa a ser tratado como um sinal de alerta legítimo. Outro efeito importante das leis mais rígidas é a mudança cultural. Normas legais moldam valores sociais ao longo do tempo. Assim como leis contra a violência doméstica ajudaram a mudar a percepção social sobre o que é aceitável dentro de uma relação, leis firmes contra maus tratos a animais ajudam a construir uma cultura de responsabilidade, empatia e cuidado. Do ponto de vista preventivo, isso beneficia toda a sociedade. Reduzir a violência contra animais não é apenas uma questão ética, mas uma estratégia de segurança pública. Comportamentos violentos raramente ficam confinados a um único alvo. Eles tendem a se expandir quando não encontram limites claros. Entender a psicologia de quem maltrata animais nos obriga a abandonar explicações simplistas e encarar uma realidade mais desconfortável. Esses comportamentos revelam falhas profundas na forma como algumas pessoas lidam com empatia, poder e sofrimento. Ignorá-los é fechar os olhos para sinais precoces de risco social. Quando a sociedade leva esse tema a sério e investe em leis adequadas e intervenções precoces, ela não está apenas protegendo os animais, está protegendo pessoas, está reduzindo a probabilidade de que padrões de violência se consolidem e se espalhem, e está reafirmando um princípio básico. Causar sofrimento deliberado a quem não pode se defender nunca é algo pequeno, irrelevante ou aceitável. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar esse tema com mais clareza, eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Às vezes, falar sobre isso já é uma forma de não normalizar a violência. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a entenderem por que maus tratos nunca são algo pequeno, compartilhe.
E se quiser continuar acompanhando conteúdos que explicam o comportamento humano com responsabilidade e profundidade, se inscreva no canal. Até a próxima!